Seja muito bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão. Mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser. Hoje é a nossa live número 266. São 266 sextas-feiras aqui com todas vocês, falando sobre gratidão, mas também trazendo temas que vão agregar e potencializar a nossa gratidão diária. Então, hoje eu quero dar continuidade ao que nós iniciamos na semana passada, onde eu trouxe para vocês aqui na nossa Sexta da Gratidão, trazendo ali algumas dicas práticas, né? Como vocês podem estar aí utilizando e potencializando o seu bem-estar. Então, semana passada eu trouxe duas dimensões falando sobre, né, a área ali energética e também a área emocional. E hoje, como prometido, eu vou falar sobre três pilares, né, que a gente inclusive, gente, não pode negociar esses pilares, eles são muito importantes, que é o físico, o mental e o espiritual. E se você é líder, com certeza você já entendeu que para sustentar a sua vida e a sua liderança, atuar estrategicamente no físico, no mental e no espiritual faz total diferença na sua performance. Por quê, gente? Porque eu acredito muito que a alta performance sem base vira o quê? Sobrevivência. E a gente está aqui para, né, viver, não só sobreviver. Então, hoje eu quero buscar fazer essa live em pelo menos ali 15 a 20 minutos, porque eu espero que você saia daqui com um mini plano prático hoje também. E eu já quero aproveitar, quem está aqui no chat comigo, já responde aí. Qual é a área que está mais frágil hoje? É a área física, a mental ou a espiritual? Escreve aqui na palavra. O que vier na tua mente é aquilo que de fato você está sentindo, porque aí a ideia é você já sair daqui decidida, tomando decisões conscientes e buscando forças para o quê? Para potencializar, né? O que você vai executar a partir de hoje, porque as decisões serão suas. Então lembra que o seu corpo, ele é um painel. E quando ele dá sinal, não é drama. É de fato ali dados e fatos. Então, a gente pensando aqui num checklist, né, para a nossa área física, cuidando do nosso bem-estar físico. Para quem já me acompanha aqui sabe que eu sempre falo dos meus métodos e um deles é o método bem-estar fêmea ao quadrado, onde a gente trabalha, né, no primeiro F ali, é o físico, emocional, mental, espiritual e energético. Então, semana passada nós falamos sobre os pilares ali, né? As dimensões emocionais e energéticas, e hoje nós vamos trabalhar físico, mental e espiritual. Falando aqui desse checklist, né, para o nosso físico, para a nossa área física, eu sempre falo para vocês, tenham atenção com relação ao sono, né, como é que tá o teu sono, sono, gente, hoje fala assim, é vida também, quando a gente dorme, a gente se dá a oportunidade de se trabalhar também, né, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, eu falo que a gente trabalha o todo. Então, já começa a. Por isso que aqui eu vou dizer que é um checklist, né? Vou deixar aqui algumas perguntas. Você está consciente de qual é o horário mínimo de sono que você precisa respeitar no seu dia a dia? Então, assim, existe, né, estudos científicos e, claro, cada linha científica segue ali o que eles acreditam, mas no natural, né, a gente escuta mais que o ideal é a gente dormir entre 7 a 8 horas de sono, né? Existem muitos estudos que comprovam isso. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu dormir ali 6 horas, o meu corpo já absorve bem. Porque também eu fui entendendo que aí, gente, você precisa se conhecer, por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. É, que, no caso, para mim, se eu dormir essas 6 horas com qualidade, eu tô maravilhosa no dia seguinte. Então, é aquilo de novo, é a gente entender que não é só também dormir, mas esse sono precisa ter qualidade. E para que esse sono tenha qualidade, aí também com o seu autoconhecimento, você vai percebendo o que você precisa fazer. Mas é óbvio que
existem, né, algumas coisas que a gente já, que são hábitos, que estão aí comprovados, na ciência também, que nos ajudam. Então, hoje a gente fica muito aqui nas telas, né, as famosas telas, nas redes sociais, assistindo as lives. E aí, qual é o ideal? É a gente realmente tirar ali pelo menos 1 ou 2 horas, né, antes da gente decidir ele dormir, tirar tudo, todas essas telas, né, para que a gente já consiga mostrar para nossa mente, para o nosso corpo que a gente vai começar ali, né? Eu falo slow down, começar a desligar um pouco disso aqui, né? Então, é você também começar a entender que hábitos você tem. Eu gosto muito de, por exemplo, quando eu saio aqui, né, do meu home office, que termina ali o dia que eu falo, ok, agora eu vou deitar, que eu não fui assistir nada, enfim. E aí eu realmente me dou ali para mim 1 hora, né, o suficiente para eu realmente não ver mais nada. Eu não vou dizer para vocês que todos os dias eu não vou para a cama sem o celular, porque às vezes eu ainda levo, né? Mas eu busco assim, ok, vou dormir agora, não quero mais ver telefone. Aí é o momento que eu vou fazer a minha meditação, eu vou fazer ali vou ouvir os meus mantras, eu vou muitas vezes ter o meu momento, né, de parar, agradecer, fazer o exercício prático, que é a gente parar e agradecer por 3 coisas maravilhosas do dia de hoje. Então, isso ali é um ritual que eu também criei, né, antes desse sono chegar, porque às vezes ele também demora um pouco para chegar, né, para que eu entenda que aí a minha mente vai se desconectando mesmo de tudo e eu vou conseguindo me manter o quê? Com essa noite de sono com qualidade. Então, é você entender qual é o horário mínimo que você vai respeitar hoje, que você vai, né, que você precisa dormir. E aí, muitas vezes, depende de compromissos que a gente pode ter no dia seguinte, né, ou não. Então, até pegando um gancho aqui, amanhã eu tenho um compromisso bem cedo para mim, né? Então, hoje eu vou ter que, de fato, dormir um pouco mais cedo do que o normal, do que geralmente eu durmo, porque eu sei que eu vou acordar mais cedo do que a minha rotina. Então é isso, eu saber qual é o horário que eu preciso, né, tá dormindo hoje. E aí também entender quantas horas de sono você precisa. Então, isso aqui, com relação ao sono, a gente tá consciente sobre isso. Quando a gente fala sobre, né, também o físico, é a gente pensar o quê? Na poderosa água, né? Com relação à água, o copo de água. Então, o quanto de água você tem bebido, né? Então, ó, vamos aproveitar agora que estamos falando de água, pega aí um copo d'água, vamos tomar um pouquinho de água agora, nesse começo da live e antes da live. Então, pega o teu copo de água e bebe agora, porque com certeza vai ajudar o teu corpo também. Vamos lá? E assim, né, gente, tudo tá, que tem a ver com o nosso corpo é vida, né? O nosso corpo precisa de água, precisa de descanso, né? Precisa de movimento, que também é outra coisa que eu falo bastante quando eu falo de bem-estar físico, é o movimento. Então, movimentar é a gente pensar ali o quê? Fazer uma caminhada, fazer um alongamento, subir escada. Eu adoro fazer jump, então eu faço jump pelo menos 3 vezes na semana, porque aí também me dá super energia, meu corpo fica bem. Então, é a gente movimentar o nosso corpo. E assim, na minha experiência, 10 minutos já ajuda bastante. É claro que se você consegue ir para uma academia ou fazer uma atividade física por mais tempo, tá ótimo. Mas eu também fui percebendo e eu falo tudo aqui com base também nas minhas experiências e de estudos que eu vou fazendo também nessa área, né? Mas 10 minutos ali, se você dá conta, já vai te ajudar muito. Então, é aquela pessoa que se você hoje é alguém que, Dani, eu não estou fazendo nada, começa com 10 minutos, depois você vai aumentando. Porque o que que eu já vi muito, inclusive com algumas mentoradas, que muitas vezes elas não estão fazendo nada, aí decide começar a fazer uma atividade física. E aí acha que vai fazer todos os dias, e ali, tipo, depois de uma semana, ai, não vou fazer mais, e aí, né, para. Então é melhor a gente começar, tipo, ok, vou começar com 2 dias na semana, 10 minutinhos, que minha vida tá muito corrida. Depois eu vou para 3 dias. Depois você vai para 4 dias, se você conseguir. E aí você vai aumentando o número de dias, baseado, né, também na sua agenda e também no seu, né, na sua dedicação e com o tempo que você vai estar disponível, mas movimentem o seu corpo. E a outra coisa, gente, também que é muito importante quando a gente fala do físico é a alimentação. Então, aqui é pensar o quanto e como você tem se alimentado, qual é o tipo de alimento, qual é o tipo de comida.
E assim, não só a questão da comida, mas a gente tá ali em estado de presença. Então eu falo assim, né, que é uma refeição de verdade sem as telas, né? Porque ainda vejo ainda alguém falando assim: "Ai, Dani, eu tô aqui respondendo uma mensagem no WhatsApp e eu tô comendo alguma coisa". Falei: "Não, peraí", né? Existe também ali, gente, a gente sabe os momentos. Eu faço isso às vezes de aproveitar, tá tomando um café da tarde, aí eu ligo para minha mãe, a gente fica conversando, a gente toma um café juntas. Mas você entende que é diferente da gente estar conversando com alguém, porque às vezes a gente está só, e aí aproveita aquele café da tarde, o chá da tarde, para tomar com alguém que a gente ama, é maravilhoso, né? Mas o que às vezes não ajuda é a gente estar ali comendo, tipo, tá até à mesa com outras pessoas e cada uma tá no celular. Então é a gente ter atenção com isso também, né? Não só ter atenção que é importante, é a comida que a gente coloca nesse corpo, mas também como a gente está em estado de presença. Então, quando se fala de físico, é importante a gente ressaltar aqui a questão do sono, da água, do movimento e da comida, né? E aí lembrar de que também, quando a gente fala do nosso corpo, lembrar da gente muitas vezes fazer algumas paradas, fazer respirações conscientes, porque isso também relaxa, né? Relaxa também o teu corpo. E aí a gente vem para a parte mental. Lembra que mente cansada não decide bem, ela só reage. Então, por isso que é importante a gente fazer uma higiene mental mesmo, né? E eu quero deixar aqui para vocês algumas estratégias que eu sei que contribuem muito. Então, quando a gente fala de higiene mental, vamos pensar aqui em, né, fazer um descarrego na nossa mente, né? Higienizar ali. Então, é você ali fazer o quê? Pegar um papel e escrever ali, pelo menos umas 4, 5 linhas, o que que você está pensando hoje, agora. Isso vai te ajudar, né, também a dar uma aliviada. Uma outra coisa também que vai ajudar é você decidir que tipo de excesso você está tendo na sua vida com relação ao mental e que você pode escolher cortar hoje, né? Então, por exemplo, a gente pode estar falando de notícias, quem gosta ainda de assistir jornais, quem gosta de assistir, quem gosta de estar assistindo alguma novela ou alguns programas que não agregam tanto, te trazem mais preocupação e medos do que, né, alegrias. Então, ter atenção com relação a isso. É também você decidir para o teu mental, né? Diminuir ali, filtrar um pouco esses estímulos, o quanto tempo você fica nas redes sociais. Então, você também decidir, isso também vai te ajudar nessa higiene mental. E a outra coisa com relação ao nosso bem-estar alimentar, fazer essa higiene mental, é você escolher qual é uma coisa que, se feita hoje, vai te trazer paz. Entende? Então, é importante a gente saber quais são as nossas prioridades e a gente se priorizar. Então, lembra, para fazer essa higiene mental, pega um papel e escreve ali em 4, 5 linhas tudo que está ali, né, que está vindo na tua mente, o que é que está pesando hoje para você e que você pode, colocando no papel, já vai dar uma aliviada. Testa, depois você me conta aqui, tá? Decide o que que você vai diminuir hoje, seja, né, notícia, rede social, às vezes até uma conversa com pessoas que não agregam também, a gente escolhe e escolhe uma prioridade. Qual é uma coisa que se feita hoje vai te trazer muita paz. E aí eu quero deixar para vocês uma frase de comando, né? Eu tenho algumas frases de comando e hoje eu quero compartilhar com vocês duas delas que eu tenho usado na minha vida e tenho também, né, deixado ali para algumas mentoradas ou para algumas pessoas que vão fazendo ali os protocolos comigo. E aí a gente vai fazendo essas trocas e elas estão me dizendo que está sendo muito interessante. Então, a primeira frase é o seguinte: repete aqui comigo. Eu não preciso resolver tudo hoje. Repete aí. Eu não preciso resolver tudo hoje. Essa é a primeira frase. A segunda frase é: eu preciso sustentar o que é essencial. E quero deixar até melhor: eu escolho sustentar o que é essencial. Vamos pensar assim: eu escolho sustentar o que é essencial. E aí você vai ver que a partir daqui é você usar essas frases de comando e o que? Entrar em ação, certo? Então, falamos aqui do físico e do mental. E lembra, eu não preciso resolver tudo hoje, eu escolho sustentar o que é essencial. E vamos para o nosso pilar,
espiritual. Então, aqui, quando eu falo desse pilar espiritual, é a gente pensar em propósito, em presença, né? A religião, ela tá inclusa aqui, tá, mas não é só a religião, o espiritual, né? Então, aqui, lembrar que o espiritual é o seu sentido, é o que faz sentido para você. O espiritual é o que vai te manter em pé, vai te manter ali de pé quando a semana tá muito, né, pesada, tá muito densa. Então, é o que vai te manter. E aqui eu quero trazer três práticas, né, espirituais que eu sei que são possíveis. Você pode escolher uma delas e fazer a cada dia. Então, hoje eu vou fazer essa, amanhã eu faço a outra, amanhã eu faço a outra. Gente, isso aqui vai levar para você 2 minutinhos no máximo. Qual é a primeira? Quando a gente fala sobre, né, a nossa presença. E aí, em 1 minuto, você ali, se precisar, se sentir, coloca a tua mão no peito, fecha os olhos se for possível, respira profundamente e você pensa o seguinte: eu volto para mim. E aí, quando você faz isso, espera um pouco, você vai ver o quanto isso ajuda você a acalmar, a você voltar para si, que essa é a ideia. Às vezes a gente tá ali, né, com muita coisa e não sabe como vai fazer, o que vai fazer. Para muitas vezes 1 minuto só, tá? A outra coisa é, quando a gente fala muito de propósito, né, daquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está focada, muitas vezes a nossa missão. Então você pode fazer a seguinte pergunta: o que realmente importa hoje? Então, eu até falo, né? Eu gosto de dizer para vocês que eu gosto de acordar com a gratidão, dormir com a gratidão. E mesmo de manhã, quando eu acordo, que eu já agradeço por aquilo que eu já escolho que vai ser maravilhoso, mas eu também me faço essa pergunta, né? O que que importa hoje? Que é eu já escolher o que que é a minha prioridade. E aí eu sei que nós temos milhares de coisas para fazer, mas se eu já sei qual é a minha prioridade principal e se eu conseguir já fazer ela de manhã, eu já mudei o meu dia. Às vezes acontece da prioridade principal, eu não consegui fazer pela manhã, vou ter que fazer à tarde, ou às vezes até à noite, dependendo do que seja, dependendo do dia, né, da rotina. Mas quando você diz o que que realmente importa hoje, o que que é mais importante, então pensa nessa frase. E a gratidão, né? Não tem como a gente não falar de gratidão. Estamos na nossa sexta da gratidão. E falando nesse bloco espiritual aqui, a gente também sempre pegar ali, né? Uma pequena vitória para você agradecer. Agradecer uma pessoa. Agradecer, às vezes, até o quê? Um livramento que a gente pode ter tido. Né? E é um livramento ali consciente, ou alguma coisa que aconteceu e você disse isso aqui foi um livramento. Então, é você escolher também no teu dia a dia, né? Esses momentos de você se voltar para si mesma, de você perceber, entender o que de fato importa para você hoje e a gratidão, agradecer, né? Eu falo para vocês aqui, a gratidão é mágica. Quanto mais você agradece, mais coisas mágicas acontecem na sua vida. E quando a gente decide e escolhe acordar com a gratidão, dormir com a gratidão, que é o que? Acordei de manhã, eu já acordo agradecendo. Gratidão por eu estar viva, gratidão por eu estar consciente, gratidão pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. Gente, é super prático a gente já, né, agradecer pelos nossos 5 sentidos. E mesmo que você hoje não tenha todos os 5 sentidos funcionando perfeitamente ou funcionando o mínimo necessário, agradeça por aqueles que você consegue, né, já estar consciente que eles estão bem. Então agradece, e aí agradece o corpo, agradece a vida, a sua casa, a sua comida, né, a sua água, enfim, ao seu trabalho, a sua família, a sua saúde. Gente, é maravilhoso, né? A gente entrar nesse processo e o nosso espírito, a nossa alma agradece. Por isso que eu quero trazer a gratidão aqui também, né? Quando a gente fala de bem-estar espiritual. E aqui lembrar, né, que quando o físico ele está cuidado, a mente ela está ali mais direcionada, né? Então ajuda muito. Quando a tua mente ela tá cheia de coisa, tá muito perturbado, o teu espírito precisa também ali, vamos dizer assim, aparecer e dizer, olha, lembra quem você é, né? Então, por isso que tá tudo muito unido, né? Físico, mente e espírito. Porque aí a gente vai cuidando do nosso corpo, que é tão importante a gente sustentar, entende? E aí a gente vai entendendo como é que estão os meus pensamentos. Será que eu estou ali muito mais focada em preocupação ou em solução?
Isso também faz a diferença. E a gente está em paz consigo mesmo. Não tem nada melhor do que a gente estar com, né, se chama aí a nossa paz de espírito. E você pode estar consciente a partir desse momento que a gente está aqui, a partir dessa live, para você decidir o que que você precisa potencializar mais hoje. O teu, né, físico, o teu mental ou o teu espiritual. E aqui, para te ajudar, vamos pensar aqui de tudo que eu trouxe, fazer um plano de 24 horas, né? Vamos pensar ou para hoje ainda, ou para amanhã, ou para quando você estiver assistindo essa nossa Sexta da Gratidão. O que você pode fazer para potencializar o teu físico? Primeiro, escolher uma atividade, um movimento para você fazer em 10 minutos e estar com a sua água junto também. Você já vai trabalhar aí, ó, movimento e água. Com relação ao teu mental, escolhe escrever ali em 5 linhas no papel, colocar ali, né, o que que são os pensamentos que você está tendo, até algo que está mais pesado, escreve e escolhe uma prioridade no teu dia. Isso vai também te ajudar a trazer mais clareza. E a outra coisa com relação ao espiritual é você hoje ainda, antes de dormir, escolher 3 gratidões que você tem ali antes de você dormir. Gente, isso é simples, sustentável e real, fácil de fazer. Então, se essa live, né, aqui hoje ajudou você, comenta aqui qual é o pilar que você vai priorizar nesse momento, se vai ser o físico, o mental ou o espiritual. E me segue aqui para a gente continuar nesse caminho de crescer com propósito e viver com leveza. Compartilha também essa live com outras mulheres que podem estar precisando desse estado de consciência, conhecer a importância desses pilares também. Ó, um grande beijo para todas vocês e a gente se vê por aqui pelas redes sociais.